Eu estou muito feliz, irmãos, porque essa semana do lenço assim, é uma semana muito especial, né? A minha família toda é de desbravadores. Eu fui líder de clube há muito tempo, fui investido em lenço assim há muitos anos. O meu uniforme eu dei ele porque eu dei uma engordadinha, né? Não foi engordadinha, uma embarrigadinha. E aí o uniforme ficou apertado, eu tenho que mandar fazer outro agora. E uniforme de líder, né? E eu esqueci meu lenço em casa, e aí o Jair, você pensa, fala o Jaime está lá, e o Jair me emprestou o lenço, né? Espero que tenha dito para a esposa, né? Porque depois vai dar rolo, né? Tranquilo. Tá tranquilo? Então é uma alegria, irmãos. O meu filho, ele é líder de clube, Leões da Serra, lá de Taquara, um clube muito forte. Eu liderei um clube, irmãos, com 100 desbravadores, 100 meninos e meninas, tudo tirados do tráfico e das drogas. No bairro Mário Quintana, em Porto Alegre, um dos piores bairros em termos de violência. Eu lembro, irmãos, que um dia eu estava pregando dentro da igreja, assim, na porta da igreja se mataram um rapaz. Então, assim, um lugar muito perigoso, né? E Deus me deu a alegria de liderar esse clube e tirar esses meninos e meninas ali das drogas, da prostituição. E através desse clube eu batizei uma das maiores traficantes de Porto Alegre, uma líder do tráfico muito forte, uma mulher que mandou matar muitas pessoas, e isso quando ela mesma não fazia o serviço. E hoje ela é adventista, batizada, graças a Deus, uma pessoa convertida. Quando ela sabe que eu estou em Porto Alegre fazendo algum evento, alguma programação, ela vai e leva um monte de gente. E ela, através dela, que a gente pôde abrir a igreja no Mário Quintana, porque daí os traficantes cuidavam de nós lá. E aí a gente pôde fazer um trabalho. Então eu admiro muito o clube. A minha filha tem 14 anos, na faixa dela ela já tem mais de 40 especialidades. Então ela é assim focada assim nessa questão de fazer especialidade, assim, é tremendo. Então eu amo desbravadores, amo o clube. E isso, um líder de clube uma vez, eu ouvi ele pregando, e ele falou assim que tem duas coisas que o Vaticano teme na Igreja Adventista. Duas coisas. A TV Novo Tempo, que eu vi que o Jaime está ali com a camisa da Novo Tempo ali. A TV Novo Tempo, porque a TV Novo Tempo ela penetra em tudo que é canto, em tudo que é lugar, né? E os soldadinhos, eles falam soldadinhos, porque desde pequeno já crescem dentro da doutrina adventista. Soldadinhos de Jesus. Então parabéns para as meninas, está muito lindo aí atrás aí, com esse uniforme, né, e dessa maneira. A Roberta entrou ali, eu não tinha conhecido ela, embora você só vi uma vez também, né, Roberta? E se tu me vê de terno e gravata, tu não me conhece também, porque o cabelo penteado e tudo, né? Fico estranho também, né? Está bom, irmãos, então é uma alegria, né? Vamos cantar o nosso hino então, Davi. Ô, mano, vê se você bota o relógio hoje para mim não ir até as 11, né? Daí teve gente que não dormiu essa noite e não conseguiu vir hoje. Vamos cantar então de pé, irmãos, o nosso hino, Toma o Meu Coração. Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10. Tá bom? Já deixa a Bíblia aberta aí no livro de Marcos, capítulo 10. Depois eu vou dizer o versículo aqui. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti.
Querido e bom Deus, obrigado, Senhor, por todos os momentos especiais que já passamos aqui na Tua casa nesta noite. Amém. Obrigado porque, apesar da chuva, do frio, o Teu Espírito constrangeu o nosso coração e nos trouxe aqui à igreja. Amém. Nós viemos aqui, Senhor, não para ouvir o ser humano, mas para ouvir o Senhor nos falando. Amém. Fala conosco através da Tua palavra que está aberta diante de nós. Que possamos de verdade ouvir a Tua voz. Eu te peço humildemente que o ser humano desapareça aqui da frente agora. E que Jesus tome conta deste lugar. Amém. E que Teu Espírito faça a obra que precisa ser feita no coração de cada um de nós. Amém. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, queridos. Nós vamos ler a partir do verso 46. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Vou esperar todos encontrarem. Tem mais Bíblia lá, ainda se quer pegar? Tu não sabe ler, mas tu escuta, né? Fica escutando então, tá? Então aqui diz assim, irmãos: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, lembra que eu falei ontem, irmãos, e venho falando desde sábado aqui? Jesus sempre para ouvir a oração. Ele com certeza está atento aos pedidos que estão aqui nesta caixa aqui, irmãos. Verso 49 diz assim: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Preste atenção agora no verso 50, irmãos. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos,
Eu falei que o texto que eu li ontem era um texto intrigante, né? Porque o que foi que fez Zaqueu, aquele homem poderoso, subir numa árvore e se humilhar para ver Jesus? E um outro texto intrigante da Bíblia é esse texto aqui. Por que esse texto é intrigante? Quando nós prestamos atenção nos detalhes, nós vamos entender algumas coisas. Primeiro, como que é o nome desse cego aí? Como que é? Bartimeu. Está errado, irmãos. Não é Bartimeu. Mas Paulo, como assim? Está dizendo assim, chamado Bartimeu? Eu digo aqui de novo, irmãos, o nome dele não é Bartimeu. Bartimeu, irmãos, é uma expressão hebraica, uma palavra composta. Bar quer dizer filho de. Sempre que você lê ali Bar Jesus, Bartimeu, Bar Jonas, como a gente lê na Bíblia, então é filho de Jesus, filho de Jonas, filho de Timeu. Então a Bíblia diz assim, havia um cego mendigo que era chamado de filho de Timeu. Mas o nome dele a Bíblia não fala. Bartimeu, filho de Timeu. E quando a Bíblia faz uma redundância, irmãos, como nós vemos aqui, que duas vezes fala que ele é filho de Timeu, é como se nós hoje nos nossos dias fôssemos fazer uma redação, alguma coisa, e nós quiséssemos destacar uma situação. Como é que a gente faz? Ou a gente coloca entre parênteses, né? Ou a gente escreve em negrito, em itálico, ou a gente sublinha, é assim ou não? Naquele tempo, a maneira deles destacarem uma situação era repetindo a palavra. Quando Jesus fala em verdade te digo, ele está ali enfatizando algo. No caso aqui, irmãos, o apóstolo Pedro, e eu não estou falando nenhuma bobagem aqui também, porque o verdadeiro autor do Evangelho de Marcos é o apóstolo Pedro. Marcos escreveu, mas quem narrou as histórias foi Pedro. Então, quando Pedro aqui destaca que esse cego era filho de Timeu, ele está querendo dizer assim, ele era filho de um homem muito importante. Muito importante. Era uma pessoa de destaque na sociedade. Era uma pessoa, não era uma pessoa qualquer. Se disserem para vocês assim, se o pastor Anderson chegasse aqui e dissesse, o filho do Casimiro vai pregar aqui essa semana. Aí vocês vão pensar, mas quem é o filho do Casimiro? Quem é esse? Quem é o Casimiro? Alguém conhece? Entenderam, irmãos? Como que a Bíblia vai dizer assim, ele é filho de Timeu, se ninguém conhece Timeu? Não tinha lógica. Agora se disserem para vocês aqui, ó, o filho do pastor Bulhão vai vir pregar aqui. Opa, daí já muda, né? Vai vir alguém aí grandão dentro da obra. Entenderam, queridos? Então, esse homem cego, ele tinha um pai e não era qualquer coisa o pai dele. Alguns historiadores, alguns teólogos falam que o pai desse cego era general do exército. Ele era um homem muito poderoso. Então as pessoas dizem assim, o filho do Timeu está lá na beira do caminho mendigando o pão. Mas por que o filho de Timeu estava na beira do caminho mendigando o pão, irmãos? Lembram da mulher do fluxo de sangue? Por que ela estava na beira do caminho, jogada à margem da sociedade? Lembram quando os discípulos perguntaram para Jesus lá sobre um outro cego, quem pecou, foi ele ou foi os pais dele? É porque, volto a repetir aqui, naquela época eles acreditavam, quando uma pessoa tinha um defeito físico, ela era taxada pelos demais como alguém que havia cometido um sério pecado contra Deus. E aí ela era abandonada pelas pessoas, inclusive pela família. O que intriga muito ali, irmãos, é que a Bíblia, quando Jesus pergunta lá no verso 49, no verso 51, 52, não estou lembrado aí, o que queres que eu te faça? Verso 51, né? O que o cego fala? Senhor, que eu torne a ver. Algumas versões falam que eu volte a enxergar. Irmãos, o que isso diz para nós então? Isso diz para mim que esse homem nem sempre foi cego. Senhor, que eu volte a enxergar, que eu enxergue de novo. Quer dizer que por alguma situação, ou por uma doença, ou talvez por um acidente, esse homem ficou cego.
E agora, por ele ter ficado cego, então ele era taxado como alguém que havia cometido um sério pecado contra Deus, e é por isso que você está assim. Se Deus virou as costas para você, nós também viramos. E é interessante, queridos, porque esse homem também acreditava nisso. Então, a semelhança da mulher do fluxo de sangue, a semelhança dos leprosos e outros mais, ele estava lá na beira do caminho, agora sem perspectiva nenhuma de vida, não tinha esperança de dias melhores, pelo contrário, ele só estava ali, vivendo um dia de cada vez, esperando a morte chegar. Morando na rua, na beira da estrada, sem ninguém por ele, mas de alguma forma, esse homem ouviu falar de Jesus. E eu bato nessa tecla aqui, irmãos. Como é importante a gente falar de Jesus para as pessoas. Uma vez eu estava fazendo uma programação em Caxias do Sul, e depois eu ia pregar na igreja central de Farroupilha, e aí tinha o pedágio lá entre Caxias e Farroupilha. E quando eu cheguei no pedágio, eu dei, junto com, não sei quantos aqui conheceram o pastor Gilmar Batistotti. Estava eu e o pastor Gilmar Batistotti, e aí a gente deu para a menina lá no pedágio aquele folheto, Ele é a Saída. É um folheto antigo da igreja. Ele é a saída. E aí nós entregamos na mão daquela menina. Passou o tempo, irmãos, acho que uns 6 meses depois, eu voltei para Farroupilha para pregar na central. E lá na igreja central, uma moça veio conversar comigo e ela falou assim: você lembra de mim? E eu fiquei olhando para ela, mas não me lembrei dela. Ela falou assim: eu sou aquela moça que trabalhava no pedágio lá e que você deu um folheto para mim. E o senhor só passou ali? Só passei e entreguei o folheto, e ela nunca mais esqueceu. Porque quando ela leu o folheto, que era da igreja adventista, ela disse assim: o que eu estou fazendo aqui transgredindo o sábado? Estou indo contra o meu Deus. Eu posso ganhar o mundo, mas vou perder o resto, a salvação. E ela, naquele momento, ela tirou o uniforme dela e chegou para os superiores lá e falou assim: eu estou indo embora. Mas o que aconteceu? Eu não vou mais trabalhar. E ela foi direto para a igreja. Dali para frente, ela nunca mais deixou de seguir o Senhor. Vale a pena falar de Jesus para as pessoas, nem que seja para dar um folhetinho para elas. Esse homem aí, irmãos, na beira do caminho, ele ouviu falar de Jesus, e ele era cego, ele não enxergava. Um belo dia ele está ali como sempre, vivendo aquela vida miserável que ele vivia, quando de repente ele ouve algo diferente acontecendo. Ele escuta passos diferentes. Ele percebe que uma multidão vem se aproximando. E agora ele escuta o nome Jesus. E ele entende que ali agora estava Jesus passando pela vida dele. E ele entende também que ali era a oportunidade dele. Jesus estava dando a oportunidade para ele. E esse homem, irmãos, ele de verdade entendeu quem era Jesus. Porque agora ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa expressão, irmãos, filho de Davi, era uma expressão messiânica. Somente o Messias era chamado de filho de Davi. E quando esse homem chamava Jesus de filho de Davi, ele estava dizendo assim: eu sei que tu é o Salvador. Eu sei que tu é aquele que veio aqui para consertar o que está quebrado na vida das pessoas. Agora perceba, irmãos, o grande conflito aqui mais uma vez. Esse homem agora clama por Jesus, mas o diabo levanta do lado para dizer: fica quieto, rapaz, cala tua boca. Irmãos, eu me apavoro e oro a Deus para que eu não seja instrumento de Satanás, porque em algum momento eu e você podemos ser também. Mesmo estando na igreja, mesmo sendo um evangelista, um pregador, eu posso ser um instrumento do inimigo muitas vezes. Sempre que eu faço alguma coisa, irmãos, preste atenção nisso. Por mais certo que eu possa estar, mas que eu faça alguma coisa para impedir que uma pessoa ali fora fique dentro da igreja, aos pés de Jesus, eu estou sendo instrumento do diabo. E aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, agora chegam na direção desse homem e falam assim: cala a boca, rapaz, fica quieto, não importuna o mestre.
Você não vê que você é um miserável pecador? Você é um lixo de ser humano? Fica aí. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus para. E só Jesus tem poder para vencer Satanás, irmãos. Só Ele tem esse poder. Só Jesus tem. Jesus para. E quando Jesus para, Ele pede para aquelas pessoas que estão bem pertinho dele, vão lá e chamem Ele aqui. Vocês leram ali que Jesus disse assim, chamai-o, diga para ele vir aqui. Se você ler essa história no livro de Lucas, lá vai dizer que Jesus foi quem chamou. E que contradição é essa agora? Ele mandou chamar ou ele chamou? Não tem contradição nenhuma aqui. Porque quando uma pessoa sai para fazer a obra de Jesus, essa pessoa está indo em nome de Jesus, é Jesus quem está indo fazer o trabalho. E aí chegaram perto dele e disseram assim, tenha bom ânimo, filho. Jesus está chamando você. Que bênção, irmãos. Era o que aquele homem mais queria. Ele queria ter essa oportunidade de ter um encontro com Jesus. Agora o interessante, queridos, é que nós seres humanos, nós somos mestres em dar desculpas. E às vezes não é desculpa esfarrapada não. Às vezes tem razão de ser mesmo. Se esse homem dissesse ali para aqueles homens, como que eu vou ir até Jesus se eu sou cego? Como que eu vou caminhar até Ele se eu não enxergo? E tem uma multidão aí, como é que eu vou fazer para ir até Jesus? Era uma desculpa esfarrapada, irmãos? Não. Tinha lógica, tinha sentido. Ele podia dizer isso aí. Como é que eu vou ir para até Jesus? Ele podia dizer para aquelas pessoas, olha, é o seguinte, eu estou cheirando mal, estou aqui barbudo, cabeludo. Deixa eu tomar um banho, deixa eu me ajeitar, passar um perfume, e aí eu vou até Jesus. Quando Jesus chama, irmãos, nós podemos fazer duas coisas, só duas, uma das duas. Ou a gente diz sim e vai, ou diz não e fica naquela vida miserável que estava vivendo ali na beira do caminho. Esse homem agora tinha que tomar uma decisão. Tenha bom ânimo, o mestre está chamando você. Jesus chama para algo maior, irmãos. Às vezes eu penso assim, eu vou ir na igreja lá assistir o culto e eu estou na igreja e Jesus me chama para o batismo. Jesus chama para algo maior, porque Jesus sabe o que é o melhor. Agora, queridos, esse homem entendeu uma coisa. Era a oportunidade dele. E talvez, se ele demorasse, talvez Jesus passasse para nunca mais voltar. Como aconteceu na história do jovem rico. Jesus passou pela vida dele, ele não aceitou Jesus. Jesus passou para nunca mais voltar. Mas não porque Jesus não quisesse voltar. É que quando uma pessoa diz não uma vez, ela vai dizer não a segunda, ela vai dizer não a terceira, o coração vai endurecendo. E daqui a pouco, acabou tudo. Agora, o que esse homem fez, irmãos? Lembra que eu falei ali, preste atenção no verso 50. O que esse homem faz, querido? Ali diz assim, Jesus fala, chama ele, daí foram lá, tenha bom ânimo, Jesus te chama. Ele não deu desculpa nenhuma, irmãos, o que foi que ele fez? Verso 50. Diz que assim, lançando de si a sua capa, de um salto, foi ter com Jesus. Queridos, ele jogou a capa longe, e ele deu um pulo, e agora fica imaginando aquele cego correndo até Jesus. Tropeçando talvez, batendo nos outros, empurrando, mas ele foi até Jesus. Quando foi que ele recebeu a bênção, irmãos? Quando ele estava ali na beira do caminho, clamando, ou quando ele foi na direção de Jesus? Quando foi que ele recebeu a bênção? Quando ele estava bem pertinho de Jesus. Jesus olha para ele e fala, o que você quer que eu te faça? Eu vou te enxergar, Senhor. Agora perceba, irmãos, que Jesus, lembra da mulher do fluxo de sangue que Jesus falou as 3 frases para ela? Jesus consertou a área física, a área mental e a área espiritual. Qual era o maior problema desse cego aí? Não era a área física, era também. Mas o maior problema, o que mais afligia ele, o que mais abalava, o que mais angustiava, era aquela sensação de estar perdido, de não ter Deus perto dele. E é por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou.
Ali Jesus conserta, irmãos, a vida espiritual daquele homem. E junto com a vida espiritual, Jesus conserta tudo mais. Ele volta a enxergar, ele passa a ser um seguidor de Jesus. Porque ele tomou a decisão certa, irmãos. E qual é a decisão? É dar um passo na direção de Jesus. Mas agora eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui, irmãos. Foi o detalhe que fez a diferença na vida de Pedro, que narrou essa história. E é por isso que é só no Evangelho de Marcos que nós encontramos esse detalhe. No Evangelho de Mateus a gente não encontra. No Evangelho de Lucas a gente não encontra também. Mas o apóstolo Pedro teve um momento que também largou das mãos de Jesus. E por pouco que ele não se perde também. Mas ele entendeu. Ali diz que ele jogou a sua capa fora e foi ter com Jesus. Sabe o que significa para nós esse negócio de jogar fora a capa? Parece que é uma coisa insignificante. Mas sabe o que significava, irmãos, aquela capa para aquele homem? Pensa, queridos, uma pessoa que vivia na rua, lá na Palestina, no verão, ao meio-dia, a temperatura chega a mais de 50 graus. E no mesmo dia, à noite, quando chega próximo de meia-noite, a temperatura baixa de 0 grau. Olha que mudança, uma mudança de 50 graus em 12 horas. Não tem organismo humano que possa suportar isso, irmãos. Aquela capa era o que mantinha ele vivo naquela situação. No inverno a temperatura é muito baixa lá. Se ele não tem uma boa capa para proteger ele não vive na rua, não consegue. Aquela capa, queridos, era tudo o que aquele cego tinha de mais importante na vida dele. E as capas naquele tempo, irmãos, elas eram cobiçadas. Tem uma história lá no livro de Josué, lá que a Acã, né, pegou uma capa babilônica e por causa daquela capa lá, quase que a nação inteira se perde. As capas eram importantes para eles, e principalmente para quem morava na rua. Agora, queridos, se ele teve que jogar fora aquela capa para poder ir até Jesus, é porque de alguma forma aquela capa estava atrapalhando ele. Porque senão não tinha por que ele jogar fora. Seria até uma insanidade ele fazer isso. Agora ele lança de si a capa, sujeito a não ter nunca mais aquela capa de volta, mas ele não estava nem aí. O que interessava para ele agora era Jesus. E ele lançou a capa longe. Quando chamaram ele tinha que fazer uma escolha. E agora? Eu vou para Jesus, mas para ir para Jesus eu preciso largar a capa. Se eu largar a capa, pode ser que eu não veja mais, que eu não tenha mais essa capa. Agora, se eu ficar agarrado à minha capa, eu não vou conseguir ir a Jesus, e pode ser que Jesus passe e eu não tenha outra oportunidade com ele. Mas eu tinha tanta fé que ele jogou a capa para... A capa, irmãos, era tudo que ele tinha de mais importante na vida dele. E como a irmã Maria falou, ele teve fé suficiente para acreditar que aquela capa lá não ia fazer falta para ele, porque Jesus ia ser suficiente para ele. E ele lança de si a capa e vai ter com Jesus. Eu quero mostrar para vocês que hora é, mano. Tu não bota o relógio aí, irmão? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, como funciona isso na prática. E que as capas, queridos, elas não são coisas insignificantes. As coisas supérfluas é fácil a gente largar. Não precisa ninguém falar larga, isso a gente larga por conta mesmo. Mas aquilo que é importante para nós, e que nós consideramos importante, essas coisas a gente custa, né, para largar. E às vezes não larga. Eu lembro, irmãos, que quando eu conheci a igreja, a primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei bêbado e drogado. Eu jogava futebol, eu joguei futebol profissional. Eu joguei no time do Caxias, joguei no time do Juventude, joguei no Brasil de Farroupilha. Eu tinha uma carreira, irmãos. Hoje eu não jogo mais por causa das drogas das pernas que não deixam.
E porque também eu entro em campo e chuto minha barriga achando que é a bola. Então eu evito de jogar bola hoje. Mas eu tive que fazer uma escolha quando eu conheci Jesus. Largar tudo isso e largar até inclusive a família, porque o meu pai dizia para mim assim: eu preferia te ver bêbado e drogado do que ir na igreja. E no dia que foi marcado o meu batismo, eu fui sair para me batizar. O meu pai falou: se tu te batizar, eu vou te expulsar de casa. E para mim não me incomodar com meu pai mais, e com a minha mãe, com a minha família, porque a família toda era contra, eu larguei de mão de Jesus, não me batizei, mas me tornei uma pessoa 10 vezes pior do que eu era. E aí larguei futebol, abandonei tudo, fui trabalhar na Marco Polo em Caxias. E lá na Marco Polo eu jogava no time da Marco Polo, a gente foi campeão estadual. Um dos treinadores da Marco Polo era o Tite, que treinou a seleção. Então era coisa de alto nível ali, irmãos. E até que eu tive outra oportunidade com Jesus, 2 anos depois. E aí agora eu decidi por Jesus, e graças a Deus estou há 34 anos. A irmã vai fazer 14, né? Dia 19. E eu fiz 34 dia 2. Mas, irmãos, são as escolhas que nós temos que fazer. Eu estava fazendo evangelismo, hoje está mais cedo, né? Ontem era 8h35, né? Nem vou perguntar se eu posso contar a história, porque eu já sei que vocês vão deixar o conto. Ali em São Leopoldo, irmãos, na igreja de Santo Afonso, eu fiz 20 noites de evangelismo. Foi uma bênção, e nós fazíamos o culto nas madrugadas também. Como eu já contei para vocês aqui em outras situações. E eu lembro, querido, que num culto de madrugada, uma moça, ela veio conversar comigo e ela falou assim: Paulo, eu gostaria muito que você orasse pela minha mãe, a Wanda. A minha mãe, ela já foi membro da igreja, ela e meu pai, mas por essas coisas da vida se afastaram dos caminhos. E eles abriram um mercado. E lá na Vila Palmeira, em São Leopoldo, é uma vila muito complicada também, mas muito perigoso lá. Uma das piores de São Leopoldo. Na verdade, eu estou falando de São Leopoldo porque era distrito de São Leopoldo. Era da central de São Leopoldo. Mas o bairro Santo Afonso fica em Novo Hamburgo. Ali na divisa ali com São Leopoldo. Então a igreja de Santo Afonso pertence à central de São Leopoldo. E a Vila Palmeira é um dos bairros mais perigosos de Novo Hamburgo. Não sei se alguém conhece aqui, aquele local. E aí, queridos, a Magda veio pedir oração pela mãe, porque o pai dela tinha morrido. E a mãe dela agora estava lá com o mercado dela, e envolvida com as coisas lá do mercado, e aquela coisa toda. E a Magda falou: Paulo, ora pela minha mãe, vamos orar por ela, porque a minha mãe não quer mais saber de Jesus, minha mãe não quer saber de mais nada. E aí nós colocamos na abençoada caixinha de oração. Eu já tenho um pedido aqui que já foi respondido, irmãos. Amém? Amém? Deus é maravilhoso. A Magda, ora pela minha mãe, Paulo. Vamos orar pela minha mãe nas madrugadas. Aquela igreja, irmãos, lotava todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã. A igreja lotada, é uma igreja grande. E às 8 horas da noite a igreja lotada também. E aí, queridos, eu falei para a Magda assim: Magda, eu gostaria de fazer uma visita lá para tua mãe, conversar com ela, conhecer ela. E ela falou: Paulo, acho bom não ir, porque a minha mãe não quer nem saber de igreja, dos irmãos da igreja, não quer saber de nada. Aí a tua mãe não quer saber dos irmãos aqui de Santo Afonso? Ela disse: não, mas eu não sou daqui. Eu não sou membro dessa igreja. Mas Paulo, é complicado. Eu disse assim: Magda, é o seguinte, eu tenho que comprar pão, eu tenho que comprar leite, eu tenho que comprar umas coisinhas. Leite eu não tomo, né? Nem compro leite lá. Tenho que comprar uns ovos, umas coisinhas para mim fazer e tal. Eu vou lá no mercado da tua mãe comprar. Ela vai pedir eu de comprar. Não, claro que não. Então tá feito. Vou lá comprar. E fui, irmãos. Fui lá no mercado fazer umas comprinhas. E aí descobri quem era a Wanda ali, né? E já fui na direção dela e disse assim: Dona Wanda, quanto que a senhora faz de desconto por essas mercadorias aqui? Ela me olhou assim: como que tu me conhece? Mas quem é que não conhece a senhora aqui, Wanda? A senhora é mais conhecida que nota de R$2.
E fui nessa direção. Fui brincando com ela, fui conversando. E a mulher que estava ali na defensiva ali, começou a se soltar. E foi se soltando. E eu falei o seguinte, Wanda: eu sou servo do nosso Senhor Jesus Cristo e Ele me mandou vir fazer um convite para você aqui. Você recebe? Eu não falei que era adventista. E ela disse assim para mim, ficou me olhando. Eu falei: você crê em Deus, Wanda? Ela disse: eu creio. Você tem fé em Deus? Ela disse: eu tenho. Então tá, então você vai receber o convite agora. Ela: eu recebo. Então tá. Eu estou fazendo culto às 5 da manhã na igreja e às 8 da noite. Só que eu não falei que igreja era. Qual é o melhor horário para você? Ela disse: tem que ser às 5 da manhã, porque às 8 meu mercado está aberto ainda. Então tá. É na igreja adventista do bairro Santo Afonso. E ela me olhou assim e disse assim: agora você já disse que vai, então eu vou te esperar. Jesus vai te esperar amanhã de manhã, 5 horas da manhã lá na igreja. Se tu não for, tu já perdeu o cliente. Eu disse para ela. E no outro dia de manhã, às 5 da manhã, ela estava lá, irmãos. Ela estava na igreja. E aquela mulher, irmãos, ela foi tocada tão forte naquela manhã, que ela à noite estava na igreja de novo. E a Wanda, ela não parou mais de ir na igreja, irmãos. Ela fechava o mercado mais cedo e ia para a igreja. Ela só não ia no sábado de manhã, porque ela abria o mercado às 9 no sábado. Daí ela não ia. E eu visitei ela várias vezes, comprei muita coisa dela lá também e tal. Mas eu descobri, irmãos, que a Wanda, além de comida e bebidas alcoólicas que ela vendia lá e tudo, né? Não tinha escrúpulo nenhum, que não estava na igreja e tal. Ela também vendia droga lá no mercado. E a Wanda tinha um movimento, aquele mercado dela, assim, que era tremendo, irmãos. E chegamos na última semana de evangelismo. E eu fiz alguns apelos para batismo e várias pessoas vieram para frente. E a Wanda, irmãos, cada vez que eu fazia o apelo, assim, a Wanda tremia no banco, assim, ó. E tremia, mas não se levantava para ir para frente. E eu conversando, agora já estava bem amigo dela, e ela bem, assim, bem minha amiga. Eu disse assim: Wanda, Jesus está te chamando. Até quando você vai ficar nessa? Paulo, eu não posso. Como é que eu vou ir para a igreja? Eu trabalho no sábado, eu preciso abrir meu mercado no sábado. É o dia que mais me dá movimento. Eu disse: mas quando você falou para mim que tinha fé, então você não tem fé em coisa nenhuma. Se eu tenho fé, assim, então, minha amiga, eu conheço muita gente aí que tem mercado, que tem comércio e que não abre no sábado. E que estão firmes, não. E aí ela ficou nessa, e aquela batalha, aquela guerra no coração, na mente daquela mulher. A história é longa, irmãos, mas eu vou encurtar aqui. A história chegou na quarta-feira, na última quarta-feira de evangelismo. Depois eu ia até sábado, encerrava no sábado, e no sábado à tarde ia ter um outro batismo. Naquela quarta-feira tivemos batismo e eu fiz um apelo ali de novo. Algumas pessoas vieram para frente, mas a Wanda ficou tremendo no banco, assim, ficou tremendo e não saiu do lugar. E aí terminou o culto, irmãos. Eu fui para a porta cumprimentar as pessoas. Os batizados estavam lá na porta também. E quando a Wanda chegou, eu olhei bem nos olhos dela e falei: e aí, Wanda, eu percebi a tua luta. Ela disse assim: Paulo, eu não consigo. Eu não posso fechar meu mercado no sábado. É o dia que mais dá movimento. Eu acho interessante, nós, como o diabo cega as pessoas, porque dava tanto movimento, mas ela vivia uma vida miserável lá. Se dava tanto dinheiro assim, ela tinha que estar bem melhor. E aí, queridos, eu sei que daí ela me falou: eu não posso. E saiu, atravessou a rua, do outro lado da rua tinha uma parada de ônibus, e ela foi pegar o ônibus, ela vinha e ia de ônibus. E eu estava aqui na porta, assim, conversando com os irmãos, e olhando para a Wanda na parada, e de repente eu senti algo muito forte no meu coração, e uma voz dizendo: vai lá e fala com ela. E eu pedi licença para os irmãos, atravessei a rua, cheguei até a Wanda, olhei bem nos olhos da Wanda e falei assim: Wanda, você me falou que você tem fé, mas eu vou dizer uma coisa para você agora aqui, ó. Você não tem fé. Porque fé não é da boca para fora, fé é na prática.
A fé é quando a pessoa se joga no escuro, sabendo que o Pai vai pegar ali embaixo. Aí você diz assim, não, eu tenho fé. Assim, não, você não tem fé coisa nenhuma. Se você tivesse fé, você se jogava nos braços de Jesus e deixava Ele conduzir a tua vida. E naquilo veio o ônibus, irmãos. E ela entrou no ônibus. Quando a Wanda entrou no ônibus, eu fiquei parado olhando o ônibus ir. Eu me senti tão mal. Naquele momento eu me senti tão mal. E eu pensei, puxa vida, eu fiz uma coisa que nunca tinha feito. Quem sou eu para dizer para uma pessoa que a pessoa não tem fé? Quem sou eu? Eu não conheço o coração das pessoas. Eu não sei o que vai no coração de vocês aqui. Eu não sei nem o que vai no meu coração. E aí eu comecei a dizer para Jesus, Jesus, eu fiz uma bobagem aqui agora, o que eu fiz? Mas amanhã eu vou lá no mercado, vou lá pedir perdão para a Wanda. Vou abraçar ela, vou dar um beijo no rosto dela, vou pedir perdão para ela. No outro dia, irmãos, de madrugada, a Wanda não foi. E eu não consegui ir lá no mercado dela. Sempre acontecia uma coisa que me impedia de ir lá. E de noite a Wanda não apareceu na igreja. Perguntei para a Magda, e a tua mãe, Magda? Ela disse assim, Paulo, não sei. Porque a Magda morava bem longe da mãe dela. Na sexta de manhã a Wanda não foi de novo. E eu planejei, eu vou lá pedir perdão para a Wanda. Mas não consegui, irmão, não é porque eu não queria. Eu queria muito ir lá. Mas sempre tinha uma coisa que me atrapalhava e não tinha como ir. E à noite a Wanda não apareceu. Sábado de manhã ela não ia mesmo. E eu pensei, todos esses batismos que nós tivemos aqui, para mim, foi uma bênção. Pessoas que se entregaram, mas eu vou sair daqui muito triste, arrasado, porque ao invés de aproximar a Wanda de Jesus, eu afastei a Wanda mais ainda. E aquilo estava me incomodando, irmãos. E nós tivemos o batismo à tarde. E nós estávamos lá organizando como é que ia ser o batismo e tal. Quando de repente chegou a Magda chegou assim com o coração ofegante, assim, ó. Disse, o que aconteceu, Magda? Tu não sabe o que está acontecendo, Paulo, pelo amor de Deus, me fala. Ela disse assim, a mãe está vindo aí com uma sacolinha de roupa porque ela quer se batizar. Eu disse, daqui a pouco a Wanda chegou, com 2 sacolas na mão. E a Wanda chegou e olhou para mim assim, eu posso me batizar? Eu falei, não, Wanda, você não pode se batizar. Você deve se batizar. Aquilo, irmãos, sabe quando você tira um peso assim de 1 milhão de quilos das costas? Aquilo ali, eu parecia que não encostava os pés no chão, de tão feliz que eu estava. E batizamos a Wanda, irmão. Batizamos 20 pessoas ali naquela campanha. E entre elas a Wanda. Quando terminou toda a programação, eu estava lá num canto, lá me organizando, ajeitando umas coisas lá, e a Wanda chegou. Disse, posso falar contigo um pouquinho? E eu falei, claro. E aí ela disse assim para mim, quarta-feira, quando você me falou aquelas palavras na parada do ônibus, eu fiquei com tanta raiva de você, mas fiquei com um ódio tremendo no meu coração. Porque eu estava tentando me levantar e você me jogou um balde de água fria na cabeça. Que eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir de tanto ódio que eu estava. E ela disse assim que ela pegou um papel, uma caneta e fez uma lista de alguns nomes de pessoas, gente da pesada do bairro lá que ela conhecia. E ela disse assim que ela ia pagar eles, para eles irem lá na igreja me quebrar a pau, me moer. Ela não queria que me matasse, ela queria que me deixasse aleijado. Ela disse que ela queria que quebrasse as minhas pernas, a minha coluna. Eu disse, obrigado, não. Olha o que a gente passa às vezes, irmãos. E ela então fez a lista, e ela agora ia entrar em contato com essas pessoas. Mas de repente ela sentiu um sono muito forte, e ela acabou deitando-se. Amanhã de manhã eu vou atrás disso. E ela dormiu. E quando ela dormiu, irmãos, um ser todo de branco assim apareceu para ela num sonho, olhando para ela, e falou assim para ela, Wanda,
não fica brava com o meu servo. Fui eu que mandei ele falar aquelas palavras para você. Porque você não tem fé em mim, Wanda, você não acredita em mim. Porque se você tivesse fé em mim, você ia acreditar que eu posso conduzir tua vida. Te joga nos meus braços, Wanda. E ela se acordou. E quando ela acordou daquele sonho, irmãos, ela entrou no mercado dela e ela pegou todas as porcarias que ela tinha lá. Alimentos imundos, as bebidas alcoólicas, as drogas, tudo. E ela levou lá para trás do terreno dela e tocou fogo em tudo. E como era a Semana Santa, e nós terminamos o evangelismo na Semana Santa, era quinta-feira, ela pegou o dinheiro que ela tinha, pediu mais um dinheiro emprestado para um amigo dela, de madrugada, e ela foi lá no mercado público em Porto Alegre, e ela comprou peixe, um monte de peixe, alugou um freezer e colocou lá no mercado dela para vender. Naquela quinta-feira, o dia todo, as pessoas entravam lá para comprar cachaça, comprar carne imunda, comprar as porcarias que ela vendia, droga, essas coisas, e ela dizia assim: eu não tenho mais nada disso para vender aqui. E as pessoas viravam as costas e iam embora, e ninguém comprou uma bala naquele dia dela. Na sexta-feira, ela levantou bem cedo, abriu o mercado bem cedo, ela botou alguns cartazes assim, tem o peixe aqui e tal, e ela disse assim que era meio-dia, e ela não tinha vendido nada até aquele momento, nem uma bala. Ela entrou atrás do balcão, e ela lutou com Deus ali. Ela disse assim: é assim que o Senhor vai cuidar de mim? Eu confiei no Senhor, eu me joguei nos seus braços, botei fora todas as coisas que não prestam, que eu sei que é errado, eu estou consciente disso. Agora eu estou ali devendo dinheiro para o meu amigo, aluguei esse freezer, eu tenho que pagar, com o freezer cheio de peixe. E na Semana Santa, depois que passa a sexta de meio-dia, muito poucos comem peixe, que é uma tradição, né, comer peixe na sexta-feira. Ele disse assim: agora eu vou ficar com esse monte de peixe encalhado aqui, o que eu vou fazer? É assim que o Senhor cuida de mim? Enquanto ela estava ali atrás do balcão lutando com Deus, entrou um menininho no mercado, e esse menininho começou a chamar por ela, porque ele não via ela ali: Dona Wanda, e aí ela se levanta atrás do balcão, os olhos vermelhos, tanto chorar, e aquele menininho olha para ela: ô Dona Wanda, a senhora está aí? A senhora ainda tem peixe para vender? Tenho, filho, vem aqui olhar. Ela abriu o freezer cheio de peixe. Ele: nossa, quanto peixe! Eu vou lá avisar a mãe. E aí correu para casa. Daqui a pouco a mãe do menino chegou, comprou o peixe. A mulher saiu com o peixe. Quando a Wanda viu, começou a entrar um, entrou outro. Quando ela se deu por conta, tinha uma fila na frente do mercado. E aí, irmãos, ela disse assim para mim: Paulo, eu vendi todos os peixes. Se eu tivesse 2 freezer ali, porque eu tive que mandar um monte de gente embora, porque faltou peixe. Se eu tivesse 2 freezer de peixe, eu tinha vendido tudo. Eu só não vendi esse aqui. A outra sacolinha que ela tinha um peixe desse tamanho assim. Ela falou assim: esse aqui eu guardei para você. Eu quero dar de presente para você esse peixe. Eu falei para ela assim: Wanda, esse peixe é meu? Ela disse: sim. Então é o seguinte, Wanda, vou ser sincero com você. Eu não como peixe. Eu não como nenhum tipo de carne, eu disse para ela. Mas eu quero que você faça uma coisa para mim. Esse peixe é meu mesmo assim? É teu? Então tu vai fazer o seguinte: você vai escolher uma família bem pobre lá do teu bairro. E você vai lá dar esse peixe para essa pessoa, e você vai dizer assim: Jesus mandou eu dar esse peixe para você. A Wanda se batizou, irmãos. Ela nunca mais abriu o mercado do sábado. Ela nunca ganhou tanto dinheiro na vida dela depois disso. Hoje a Wanda é falecida. A Wanda morreu, mas morreu em Cristo, fiel àquilo que Jesus pediu para ela. Ela não morreu agarrada à capa dela, que era o mercado dela. E não era pouca coisa, era a vida dela. Mas ela deixou o mercado de lado para poder ir até Jesus, mas ela não perdeu o mercado, e pelo contrário, aquele mercado se tornou muito forte lá naquele lugar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus honra aqueles que honram Ele.
O nosso Deus, Ele abençoa de uma maneira diferente quem dá o passo da fé e acredita que Ele é quem diz que é e que faz o que diz que faz. Quais são as capas que eu preciso largar para ir até Jesus como Ele espera? Nessa noite eu quero fazer uma oração especial pelo Silvério. Eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente, Silvério. Vem aqui. O Silvério vai batizar, irmãos. Quinta-feira. Quinta-feira aqui vai estar bonito, aqui, esse lugar aqui, a água pode virar para lá, mano. As águas vão mexer aqui dentro desse tanque quinta-feira, porque um pecador se arrependeu e aceitou Jesus. Amém. Mas eu não queria orar só pelo Silvério. Eu gostaria de orar por todos aqueles que ainda não são batizados, que estão aqui. Por todos vocês. Pela senhora que disse para mim que não é batizada ainda. A senhora se importa de vir aqui para mim orar pela senhora? Pela Roberta. Tu te importa, Roberta? A gente não combinou nada, né? Vem com ela aqui, Celeia. Vem com a Celeia. Quem mais que não é batizado aqui? A Bruna? A Gabriela? É Gabriela? Hã? Isabela. Desculpa errar teu nome. Vem aqui, Isabela. Vem, Bruna. Vem aqui com a tua mãe. Esqueci que a Bruna era tua filha. Vem aqui com ela aqui. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém aí que precisa dar o passo do batismo? Não estou dizendo que vai batizar quinta-feira. O Carlos. Não estou dizendo que